Olá, meus queridos e minhas queridas. Antes de vislumbrarmos, antes de adentrarmos no conteúdo deste terceiro vídeo que conclui essa série sobre o aborto, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, comentar e compartilhar o nosso vídeo. O tema de hoje é o seguinte: não te julgo, nós pensamos, até para que a nossa linguagem seja também de tolerância. Não te julgo, mas permita que eu possa exercer o meu direito à liberdade de expressão e de pensamento. Como nós havíamos dito nos vídeos anteriores, chegaria esse dia onde nós estaríamos apresentando a concepção sobre o aborto, a concepção cristã sobre o aborto. E antes de adentrarmos nessa concepção, no que a igreja pensa, no que os cristãos pensam sobre o aborto, cabe aqui uma pergunta inicial: quando começa a vida humana? Existem 5 teorias. Tudo isso vai revelar que a vida humana, desde o seu início, é realmente um mistério. Mas existem 5 teorias e eu gostaria de enumerá-las. A primeira teoria, que vai dar essa resposta quando começa a vida humana, é a teoria concepcionista. Essa teoria diz que a vida humana começa na fecundação, quando o óvulo é fecundado, quando esses dois gametas se fundem, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. A segunda teoria é a teoria natalista. Essa teoria diz que a vida humana começa com o nascimento. Quando se nasce, ali se inicia, para esta teoria, a vida humana. A terceira teoria é a teoria da nidação. A vida humana começa com a fixação do óvulo fecundado, do zigoto, na parede do útero. É bom lembrar que no vídeo primeiro nós até falávamos, a preocupação das leis não é saber quando começa a vida humana, mas a partir de que momento o ser humano, a vida humana, começa a ser protegida juridicamente. E essa teoria, de certo, deve ter contribuído, ajudado para que o nosso direito pátrio pudesse estar concebendo dessa maneira a proteção jurídica, que se dá a partir do momento em que o óvulo é fixado na parede do útero. A terceira teoria, a teoria do tubo neural. Essa teoria diz que a vida humana começa com a formação do tubo neural no embrião. E por fim, a teoria do impulso elétrico. Essa teoria diz que a vida humana começa com o primeiro impulso elétrico cerebral do feto, com o primeiro impulso elétrico cerebral fetal. Pois bem, qual dessas teorias é assumida pelos cristãos? Qual dessas teorias é assumida pela Igreja Católica Apostólica Romana? É a teoria concepcionista. A vida humana, ela se inicia a partir do momento em que o óvulo é fecundado. É interessante poder também perceber as fases. A fase pré-embrionária, o óvulo é fecundado.
duas células especializadas, dois gametas, o espermatozoide fecunda o óvulo. A partir do sexto, sétimo dia, inicia-se o processo de fixação deste óvulo fecundado, que é chamado de zigoto, na parede do útero. A sua consumação chega no 13º dia ou 14º dia. A partir daí, quando o óvulo está localizado na parede do útero, inicia-se a fase embrionária, que pode durar de 8 a 10 semanas. Provavelmente pelo terceiro mês, ou aproximadamente pelo terceiro mês, nós temos a terceira fase, a fase fetal, quando se inicia esse processo de amadurecimento dos órgãos e sistemas e das suas funções. Essas três fases dizem o desenvolvimento humano. E para nós cristãos, para nós católicos, a vida humana se inicia desde o momento em que este óvulo é fecundado. Pois bem, a Igreja Católica, porque acredita e abraça essa teoria concepcionista, ela se posiciona contra o aborto. E o aborto, não somente com seu teor criminalizado, mas também com seu teor legalizado, nas suas hipóteses de crime e nas suas hipóteses de legalização. Vou só recapitular: hipóteses de crime, o aborto psicossocial, aqui se leva em conta as questões econômicas. De repente, a pessoa, o casal, não tem condições de criar o próximo filho, comete o aborto. Aqui se leva em conta a boa fama da mulher, a boa fama da família, em situações de concepção adulterina, concepção que advém do adultério. É também uma hipótese criminalizada o aborto eugênico, ou então eugenésico, quando se sabe, a partir de um diagnóstico, que diz que aquele embrião sofrerá anomalias, que diz que aquele embrião sofrerá deformações. Nós já temos até inclusive uma exceção, que é o feto anencéfalo, uma exceção a partir da jurisprudência. São abortos criminalizados. Mas existem os abortos legalizados dentro do nosso direito pátrio. E aqui eu vou fazer uma pequena correção. Nós falávamos do aborto sentimental e apresentávamos no vídeo anterior como sinônimo terapêutico, a palavra terapêutico, aborto sentimental ou terapêutico. Quando eu fiz essa menção, fui tomado por um lapso de memória, incorri num erro. Na verdade, eu fiz essa menção porque acredito que quando se trata de uma gestação derivada de um estupro, a mulher ela vai sim necessitar também de um tratamento psicológico. Quase sempre é assim, porque se trata de um crime trágico, porque se trata de um crime abominável e certamente mexe com o psicológico da mulher. Mas o sinônimo não é este, terapêutico, por isso eu quero fazer essa correção. Aborto sentimental ou, só para corrigir, humanizado. Sentimental ou humanizado. E o aborto necessário ou terapêutico. Aí sim a gente traz e faz também a correção. É aborto necessário ou terapêutico, quando não existe outra alternativa para salvar a vida da mulher. Nessas circunstâncias, nessas hipóteses,
a igreja se posiciona contrária ao aborto, quando se trata do aborto provocado. Porque a igreja, os cristãos acreditam que a vida humana se inicia desde o momento em que o óvulo é fecundado. Talvez para endossar essa fé, essa crença na teoria concepcionista, eu gostaria de evocar aqui uma declaração contra o aborto provocado da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé. Essa declaração ela foi publicada no dia 25 de novembro de 1974. E nos números de 5 a 13, nós temos ali a doutrina. A congregação inicia dizendo: a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, não matar. Não matar. A igreja tem como princípio ético a vida, mas ela também apresenta como norma reguladora não matar. Esse mandamento, não matar. A igreja acredita que a vida é um dom, mas ela também é responsabilidade. Além de ser dom, ela também é responsabilidade. E partindo desse princípio, partindo desta lei que regula e que deve regular o comportamento humano, o comportamento dos cristãos, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé diz: a tradição da igreja sempre considerou a vida humana como algo que deve ser protegido. Desde a concepção, passando pelas demais fases do seu desenvolvimento. E pensando nisso, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, nesta declaração, vai trazer alguns ditos, alguns pensamentos. Tem um livro chamado Didaqué, que diz: tu não matarás mediante o aborto, o fruto do seio. Já ali no início, a igreja já tinha uma posição, os cristãos já tinham uma posição contrária ao aborto. Tertuliano vai dizer: é homicídio antecipado impedir que a vida desabroche, impedir que a vida venha a nascer. Na Idade Média, Tomás de Aquino, que assume a animação mediata, ele vai conceber o aborto como um pecado grave, contrário à lei natural. Muito embora Tomás de Aquino, quando concebe essa animação mediata, ele acreditava que quando se tratava de ser humano do sexo masculino, 40 dias depois da fecundação, a alma racional era introduzida. E só a partir daí se podia falar em ser humano. Em se tratando do ser humano, do sexo feminino, ele dizia que 80 dias depois da fecundação. Ele acreditava nessa mediação, ou melhor, nessa animação mediata. Muito embora ele fosse adepto dessa teoria, se posso dizer assim, ele defendia que o aborto era, sim, um pecado grave, contrário à lei natural. O Papa João 23 vai dizer: a vida humana, desde a concepção, exige a ação de Deus Criador. E o Papa Paulo VI, que conduziu o Concílio Vaticano II, vai dizer:
A vida humana necessita de cuidados extremos, desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis. A igreja se posiciona através dessa declaração a favor da vida e contrária ao aborto. Meus queridos e minhas queridas, eu tenho duas ponderações a fazer a modo de conclusão. A primeira ponderação: realmente é preciso ter o entendimento de que quando alguém defende o aborto, por detrás está a autonomia, a liberdade, o poder de decisão da mulher. É preciso apresentar essa ponderação. A igreja respeita a autonomia da mulher, a igreja respeita a liberdade da mulher, a igreja respeita o seu poder de decisão. Durante séculos, a mulher foi submissa ao homem. Se tomarmos a Sagrada Escritura, nós temos ali uma cultura patriarcal, uma cultura andrológica, uma cultura de submissão ao homem. Na Sagrada Escritura, sobretudo nos Evangelhos, vários são os textos que dizem: eram tantos homens, sem contar as mulheres e as crianças. Não foi fácil para a mulher. Por isso, quando a mulher levanta a bandeira para defender o aborto, por detrás é também um grito de liberdade. Por detrás é também um grito por autonomia. Por detrás é também um grito para dizer: eu não gostaria que o Estado, que a igreja, intervenha na minha decisão. A igreja respeita a autonomia da mulher. A igreja respeita a liberdade da mulher. A igreja, os cristãos respeitam o poder de decisão da mulher. E se não fazem isto, devem fazer. Igreja, cristãos, devem fazer. Mas a segunda ponderação: nós, como cristãos, como igreja, assumimos essa posição contrária ao aborto. Mas por detrás desse discurso, tem um discurso que é muito mais abrangente. O que a igreja realmente quer é defender a vida. Ela quer defender a vida em qualquer circunstância. Ela defende a vida desde o seu início, desde o momento em que o óvulo é fecundado. Desde o momento em que o óvulo é fecundado e seguindo a sequência temporal, passando pelas fases do embrião, do feto, do nascimento da criança, da meninice, da adolescência, da juventude, da fase adulta, até os últimos instantes da vida, a igreja quer defender e continuará defendendo a vida. Embora respeitando a autonomia da mulher, a liberdade da mulher, o poder de decisão, a igreja quer defender a vida. É como essa mãe, pode até errar, pode até cometer excessos de amor, mas quando ela erra, é por excesso. Quando ela comete um erro, é porque ama em demasia. É porque em demasia ela quer defender a vida. Se isso não acontece na praxe, como deveria, na ótica de muitos, mas no seu discurso, naquilo que é evangélico, ela tem consciência que é a sua missão defender a vida em qualquer circunstância. Não te julgo, mas permita que eu possa exercer o direito, o meu direito à liberdade de expressão e de pensamento. É uma pequena contribuição para dizer que nós estaremos sempre do lado da vida. Estaremos sempre como cristãos,
como igreja, defendendo a vida. Deixo aqui o meu abraço, deixo aqui o meu beijo no seu coração. E a gente conclui esta série de 3 vídeos. Muito obrigado e faça crescer este canal.